eu já era há 14 anos. E lembro com detalhes também o dia do meu batismo. Primeiro porque eu não queria. Não foi uma coisa que eu decidi fazer. Mas hoje eu agradeço muito a minha mãe pela insistência. Porque se ela não tivesse tomado essa decisão por mim, talvez eu não estivesse aqui hoje. Talvez eu tivesse sido engolido pelo mundo. Porque eu tinha um olho no mundo. Aquela época era a época da Jovem Guarda. Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas foi uma época que envolvia muitos jovens. A música, Roberto Carlos, aquelas pessoas todas. E pela insistência da minha mãe, hoje eu estou aqui. Porque a minha conversão veio ocorrer muito tempo depois. Aos 18 anos, eu estava na igreja. Estava servindo na aeronáutica. E lá os convites eram muito tentadores. Final do expediente, os rapazes iam para todos os lugares. Atrás de mulher, atrás de bebida, saiam feito uns bichos. E eu vinha para a igreja. Com 18 anos, nós estávamos envolvidos no evangelismo em Lusiânia. A gente descia aqui. Quantos vão almoçar na igreja hoje? Levante a mão. Os que não vão, estão convidados. Porque eu vou entrar almoço dentro. Nós descíamos aqui, irmãos. Era só uma pista. A gente, na verdade, eu saía ali no viaduto, que era a estrada de chão. Pegávamos essa pista, que era só uma pista. Não tinha uma viva alma dos lados. Não tinha casa, não tinha nada. Tinha um prostíbulo bem no início aqui. E nós íamos para lá todos os dias, durante 40 dias. Às vezes o pastor Paulo quase nos mata. Só uma pista, ele descia, nós subíamos, e vinha descendo um caminhão, e eram 8 dentro de um Fusca. Era o pastor e nós, o conjunto, o grupo. E o pastor fez ultrapassagem, e o ônibus deu de cara com o caminhão que vinha descendo. Eu não sei o que foi que ele fez e nós escapamos. Porque senão o Fusca ia virar uma lata amassada com um monte de sardinha dentro. Mas Deus não quis assim. E nós realizamos ali esse trabalho, liderado pelo pastor Paulo Baemaster, não sei quantos vocês conhecem. A igreja foi reaberta. Hoje ali onde era uma igreja que estava fechada, deve existir umas 4 igrejas. Naquela ocasião, a igreja foi reaberta, os membros que tinham fechado a igreja por picuinhas internas, reabriu a igreja, mais 60 pessoas se batizaram, e a igreja hoje é o que é, hoje é um distrito. A gente conta essa história e as pessoas nem imaginam o que aconteceu para que isso pudesse existir hoje. Então, Deus conduz a sua igreja, independente de quem seja a pessoa, ou o pastor, ou quem quer que seja. Deus precisa de você, mas se você não quiser, quem perdeu foi? Quem perdeu foi você. Porque Deus vai encontrar outro para colocar no seu lugar. Porque a obra não pode parar. Bem, como nós lemos, sabemos que Deus esquadrinha o interior do nosso coração. Ele sabe os detalhes da nossa vida. Nada passa sem que Ele tenha conhecimento prévio.
A maior parte dos capítulos 16 e 21 de Gênesis fala sobre uma mulher desconhecida, porque a Bíblia, talvez Hebreus volta a falar um pouquinho sobre ela, mas não porque ela produziu um filho que seria o filho da carne. Mas fora disso, a gente não encontra uma história de Agar com detalhes como é contada no capítulo 16 e no capítulo 21 do livro de Gênesis. A Bíblia não para dar detalhes da vida dela, tal como quem são seus pais, de onde ela vieram, de onde ela veio, o que ela, qual era, a função dela era escrava, era serva. Mas por que a Bíblia se ocupou de falar de uma pessoa sem expressão social? Queríamos tirar alguns ensinamentos da vida de Agar. Porque para nós ela vai deixar de ser uma simples serva, mas alguém que que vai nos trazer informações essenciais para o nosso viver diário. Uma escrava egípcia que a Bíblia se ocupa em falar sobre ela. Às vezes você pensa, eu não passo disso, não passo daquilo. Quando o povo judeu, 12 pessoas foram escolhidas para fazer uma inspeção na terra onde eles iam entrar. Quando voltaram, fizeram um bom relatório, porém tinha alguns problemas que poderiam impedi-los de entrar na Canaã. 10 deles, diante dos problemas que ali presenciaram, eles chegaram à conclusão de que eles não passavam de insetos. Eles disseram, à vista daquelas pessoas, nós somos como gafanhotos. Gafanhoto é um inseto. Apesar da Bíblia utilizar muito o gafanhoto, Deus até utilizar o gafanhoto como arma de guerra, mas aqui a expressão é de que eles não passavam de inseto. Quando você chega a uma conclusão na sua vida de que você não passa de um inseto, que você não passa de um gafanhoto, o problema está muito sério. Então todas as pessoas, não importa quem sejam essas pessoas, têm valor para Cristo. Se você fosse a única pessoa no mundo, Jesus viria por tua causa. Senhor, mas se tiver 50 pessoas, o Senhor vai destruir Sodoma? Perguntou Abraão. Não, por amor aos 50. Se tiver 45, também não. E se tiver 30, também não, por amor aos 30. E só se tiver Luiz, o Senhor vai destruir? Não, eu não vou destruir por amor ao Luiz. Deus viria, a Maria Luísa vai se batizar, ela quer se batizar, vai? Vai mesmo? Ontem, eu estava, não sei se, eu gosto de ver vídeo, vou ter que diminuir isso. Nós estávamos vendo um vídeo, eu acho que todos vocês veem, porque todo mundo tem celular e gosta de ficar bisbilhotando o celular. Mas eu vou falar assim mesmo. Alguém mostrando um coreano, da Coreia do Sul. E perguntava sobre a fidelidade, como é que era ser fiel a Cristo, Ana Maria Luísa, na Coreia do Norte. Ele era do Sul. Na Coreia do Norte, ele disse que ele contou uma história. Ser crente lá é muito complicado. Não, é quase zero. Mas tem. E lá, o rapaz contando que, para mostrar a fidelidade do verdadeiro cristão, ele disse que as autoridades pegou um casal que se declarou cristão
levou a um determinado lugar, cavou um buraco que pudesse cobri-los e pediu e falou com eles, deu uma oportunidade para que eles renegassem a fé, ou negassem a fé. O rapaz disse que os meninos que já estavam dentro do buraco, 2 crianças, começaram a gritar e pediu o pai que negasse Jesus, que eles não queriam morrer. A mãe chamou os 2 filhos num cantinho ali dentro do buraco e falou com eles. Pelo que o rapaz conta, eles entenderam e começaram a cantar. E primeiramente foi coberto vivos as 2 crianças. E depois os pais. E eles dormiram, porque ela disse para eles: filhos, nós vamos nos encontrar com Jesus. E eles morreram, certos de que vão encontrar com Jesus. Sabe, irmãos, eu não sei o que eu faria numa situação como essa. Eu me pego pensando nisso, porque eu pego meu neto no colo, ele gosta muito de ficar perto de mim. E quando ele levanta, agora eles estão em casa, e quando ele levanta, lá ele vem com os pezinhos no chão, estica o bracinho assim, que ele tem 2 anos, mas é pequenininho, abre a porta e fica lá em pé assim. Aí eu falo, se eu estiver acordado, eu falo: bom dia, Adam. Bom dia, vovô. E vem para a minha cama. Eu não me imagino hoje perdendo o Adam. Mas o Adam não pode ter mais valor para mim do que Jesus. Porque o dia que ele tomar o lugar de Jesus na minha vida, a minha vida não tem sentido. O capítulo 16 do livro de Gênesis conta que, diante da impossibilidade de Sara ter filhos, ela deu a sua serva Agar ao seu marido Abraão, para que ela lhe gerasse um filho. O argumento de Sara foi: o Senhor me tem impedido de dar luz a um filho. Ela induziu o marido ao pecado baseado nisso aqui. O Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Sempre que a gente quer errar, ou nos afastar da igreja, a gente inventa o quê? Uma desculpa. Uma desculpa. Ela inventou essa desculpa porque ela não tinha atentado, porque eu acredito que eles tenham conversado da promessa que Deus havia feito a Abraão. Capítulo 14 fala sobre isso, capítulo 15. E o pior, irmãos, é que o texto diz que Abraão anuiu ao conselho da esposa. E ele sabia da promessa. Eu não quero julgar Abraão longe de mim. Abraão era o homem de Deus. E quando a gente fala contra um homem de Deus, a gente pode ser severamente alertado. Mas como a vida dele ficou para nos trazer ensinamentos, Deus não tirou isso da Bíblia. Porque se Deus tinha todo aquele cuidado com Abraão, disse: não vamos botar isso na Bíblia não. Mas ele deixou aqui. Para quê? Para que nós pudéssemos aprender com o erro de Abraão. Ter 2 mulheres nunca foi
plano de Deus, nunca foi. Abraão sabia disso? Sabia, porque Deus não criou no Éden um homem com duas mulheres. Deus criou um homem e uma, e disse para aquele homem, essa é a sua esposa. E ele então fez aquele poema bonito, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e fez aquele poema. Abraão conhecia essa história. Por que será então que ele caiu no conselho de Sara? Tem todo um contexto que nós não vamos falar. O problema estava criado. Ao perceber que estava grávida, Agar se sentiu o quê? Eu vou falar, ela levantou um ídolo no seu? Ela levantou um ídolo no seu coração. O orgulho. Eu sou a mulher, eu estou gerando um filho do homem mais importante da Palestina. É pouca coisa isso? Era para menos o que Agar estava sentindo? Ela era grávida, ela estava esperando o filho do homem mais importante que se conhecia naqueles dias. E por esse motivo ela começou a insultar. Ela começou a insultar a Sara, que se sentiu incomodada, apesar de ter gerado problema. Ela jogou o problema no colo de Abraão. Agora eu te dei a minha serva, e agora ela está fazendo isso comigo. E Abraão disse, não, ela é a tua serva, faz com ela o que você quiser. Então, a partir daquele momento, Sara passou a ser mais exigente com Agar, mais severa, a ponto dela se sentir humilhada e fugir. Fugir para onde? Para o deserto. Quando a gente peca, irmãos, nós vamos para um deserto. O pecado sempre nos leva para o deserto, onde não tem água, não tem comida, não tem amigos, não tem igreja, e você começa a se lamear ali com as coisas que o deserto oferece. Foi para lá que Sara, Agar, melhor dizendo, foi. Que interessante, sabendo Abraão que pois Deus já ali havia feito a promessa de um filho, Deus havia chamado Abraão, mostrou as estrelas. Abraão, vendo o céu estrelado, Deus disse, você vê as estrelas, você pode contar? Assim será a sua descendência. Abraão tinha todas as informações, ele havia recebido a promessa de Deus. Essa sutilidade com que o diabo nos leva a pecar, ela deve ser meticulosamente estudada. Porque você acha que nunca vai cair. Você acha que você vai ter força suficiente para vencer determinado pecado e vai alimentando ele, vai alimentando. Eu falei sobre levantar ídolos no coração, tirei isso lá de Ezequiel 14, 3, porque o povo de Deus tinha levantado ídolos no seu coração e isso os afastou de Deus. E a primeira coisa que o pecado faz, porque Isaías disse que ele faz isso, ele nos separa de Deus. E se nós achamos que isso é impossível, estamos correndo verdadeiro risco. Às vezes eu falo muito isso, não sei nem se as moças gostam, mas também é atribuído aos rapazes. Quando você escolhe uma pessoa para casar, você tem que escolher alguém que está indo para o mesmo lugar que você está querendo ir.
Não adianta você encontrar alguém que, por bonito que seja, por rico que seja, não está querendo ir para o céu, que já se contentou com as coisas. O que é que uma moça da igreja, ou um rapaz da igreja, quer com alguém que não quer ir para o céu? Quando você assume um compromisso como esse, você está dizendo o quê? Eu também não quero ir. Não quero dizer que com isso você necessariamente tenha que se perder. Talvez você seja um veículo para aquela pessoa, mas é muito arriscado. É muito arriscado. Eu estou falando isso por experiência própria. Não é, Luiz? Luiz conhece. Mas quando eu conheci a minha esposa, ela não era da igreja. Conhecia a igreja, conhecia os meus parentes, mas não era da igreja. E eu não queria arriscar e falei para ela, eu não quero arriscar. Qual é a sua intenção? Normalmente é a mulher que pergunta para o homem. O que é que você quer? Se você tiver um compromisso com Deus, você me escreve. Se não, desiste, porque eu também vou desistir. Quando eu cheguei em casa da viagem, já tinha uma carta em casa. E nós estamos casados há 40 aí. E ela criou os meus filhos na igreja. Todos eles cantam na igreja, todos eles estão envolvidos na igreja. Mas eu não aconselho isso para os jovens da minha igreja, eu não aconselho. Eu estava com 24 anos e ninguém havia me falado nada sobre isso. Viu, Maísa? Eu não tinha o discernimento, graças a Deus, né, que eu tenho hoje com relação a isso, porque depois disso eu vi muitas coisas acontecerem com pessoas que eram muito próximas minhas. Lá na minha igreja do Gama. Pessoas que casaram com gente que não era da igreja e hoje não está na igreja, e não são poucas. Eu estou falando isso, irmãos, porque de uma maneira muito inexplicável, Abraão aceitou um conselho que gerou problema para ele a vida toda, enquanto ele viveu. Abraão não soube esperar. Deus havia dado um prazo de 1 ano. Daqui a 1 ano, você terá no colo uma criança. Isaac é o filho da promessa. E essa promessa foi feita a Abraão 1 ano antes. Por que não esperar? Eu estou esperando pela volta de Cristo já faz... De 69, eu estou contando o tempo que eu batizei, mesmo sem querer, mas eu estou contando. Então tem mais de 50 anos. Quase 60 anos que eu estou esperando pela volta de Cristo. E sabe o que é que vai acontecer? Eu vou continuar esperando. Eu nem sei se eu vou estar vivo, Luiz. Talvez não. Mas eu vou continuar esperando. Pela volta de Jesus. Alguns desistem. Abraão desistiu de esperar pelo ano da promessa do nascimento do filho. Agora, quanto tempo, irmão? Se temos que esperar, quanto tempo? Não sei. Sempre eu falo, o tempo é de Deus. Deus não conta tempo no relógio. Também, afinal, eu não sei fazer chover. Também não sei andar sobre as águas, Luiz. Eu não sei fazer um cego de nascença voltar a ver. E muito menos abrir o mar vermelho para uma multidão de quase 3 milhões de pessoas passar num instante.
O que nós podemos fazer, irmãos, é só esperar. Esperar. Esperar e seguir todas as orientações da palavra de Deus. Na discussão da classe aqui, discorria sobre a figura de Jesus ser uma palavra, ser logos, ser verbo. Chegamos à conclusão que o logos é Deus. Porque a palavra é clara. Mas se não tivesse tão clara assim, nós temos que confiar no que Jesus disse a respeito de si mesmo. Eu e o Pai somos um. Está claro isso? Se o Pai e Jesus é um, então não dá para desmistificar a figura da Trindade usando palavras humanas. É acreditar. Eu ouvi um pastor, e sempre ouço alguns pastores que não são da igreja. Eu estava ouvindo um pastor que ele dizia: a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. Certo? Mas se a Bíblia tivesse dito que Jonas tinha engolido o grande peixe, eu também ia acreditar. Porque é a palavra de Deus que está falando. Então nós só temos que seguir as orientações da palavra de Deus. Ismael, irmãos, que nasceu da união de Agar e Abraão, que Abraão imaginava que pudesse ser o filho da promessa, ele quis dar uma ajuda para Deus. Já que Deus falou isso, eu vou ter que fazer alguma coisa. Mas Ismael é uma solução humana para um projeto de quem? Para um projeto de Deus. Não dá certo. Ismael é uma solução humana. Tudo que você intentar fazer sem que tenha um respaldo da palavra de Deus é fadado ao fracasso. Porque a Bíblia diz que, Gênesis 3, que os olhos de Adão e Eva foram abertos. E eles perceberam que estavam nus. Imediatamente, o que Adão fez? Coseu folhas de figueira e fez uma cinta. Fazer cinta de folha de figueira é uma solução humana para um projeto de Deus. Porque no versículo 21, a Bíblia diz que, do mesmo capítulo 3, a Bíblia diz que Deus fez uma roupa de peles de cordeiro e os cobriu. Aquele cordeiro morto pela primeira vez para cobrir Adão, representava quem? Representava Jesus, o Cordeiro de Deus. A Bíblia se entranha nessa informação tão preciosa, de que sem Jesus, não havia meio nenhum de nós sermos salvos. A primeira lição, no Éden, o primeiro animal que morreu foi um cordeiro. A sua pele foi retirada e Deus fez uma vestimenta para um homem que estava nu. Será que Deus não quer fazer isso com você hoje? Porque nós achamos que por estar na igreja há muito tempo, o problema está resolvido. Não está resolvido. Primeiro porque o diabo nunca vai desistir de você. O pecado é como o vírus do HIV. Uma pessoa que está acometido de HIV, ele pode estar saudável enquanto ele estiver cuidando da saúde. O dia que ele der um vacilo, o que é que vai acontecer? O vírus que está incubado, ele vai fazer o processo contrário e vai pegar as células do sangue, os glóbulos brancos,
os holocaustos, e vai matá-los um por um até você morrer. Assim é o pecado. Ele está contido dentro de você. À medida que você está próximo de quem? De Cristo. Fazendo as coisas que Deus quer. Obedecendo a sua lei. Cuidando da saúde. Aspirando as coisas do céu. Enquanto você estiver assim, o pecado não tem domínio sobre você. Mas o dia que você começar a vacilar, deixar de se alimentar espiritualmente, perder o contato com a igreja, perder o convívio com os irmãos da igreja. É preciso ter convívio com os irmãos, no almoço de vez em quando, até uma social. É preciso que a gente esteja um próximo do outro para buscar o quê? Contágio espiritual. É preciso isso. Piquenique que vocês vão fazer, que a maioria não gosta, eu vou com a minha família para não sei para onde. Sua família é a igreja, gente. Quando a igreja armar um esquema, né? Meio jovial, né, Luiz? Quando a igreja montar um esquema, é para lá que você deve ir, na medida do possível. Você não pode perder o contágio com a sua igreja, com seus irmãos de fé. As vestes de figueiras, irmãos, feita por Adão, foi uma solução humana. Não inventa coisa diferente do que está na palavra, não inventa. Se você não entendeu nada do que você leu, você já está sendo abençoado só em ler. Sabiam disso? Eu li a genealogia aqui, mas não entendi nada. Não precisa entender a genealogia. Às vezes você encontra, às vezes eu encontro alguma coisa interessante e grifo ali. Mas se eu não entendesse, não tinha importância nenhuma. Porque você vai entender quando Jesus voltar. Para que aquele monte de genealogia, aquele monte de gente que fala um nome tão esquisito? Calma que eu vou te explicar. E Jesus vai te explicar. Jesus vai explicar para a gente isso. Algum texto que você não... A bênção não está em você entender. A bênção está em você ler. Em você se ocupar. Agora, se você entendeu, muito melhor será. Mas não deixe de ler a Bíblia porque você não entendeu. Tem um texto aqui da irmã White, vou ver se está aqui na página seguinte. A Ellen White fala aqui, Patriarcas e Profetas, página 55. O que quer que contradiga a palavra de Deus, podemos estar certos de que procede de Satanás. Entenderam isso? Qualquer coisa que contradiga a palavra de Deus, podemos estar certos que procede de Satanás. Um outro texto que ela fala no mesmo livro. Homem algum pode aperfeiçoar a Bíblia, sugerindo o que o Senhor queria dizer ou o que ele devia ter dito. Aqui é a mensagem escolhidas. Ninguém pode aperfeiçoar a Bíblia. Ninguém pode dizer para Deus o que ele deveria falar ou o que ele não deveria falar. É apenas aceitar o que está escrito. Está escrito. É isso que importa. A psicologia moderna diz que o não frustra, constrange, inibe, mas a palavra de Deus diz que o não educa e nos dá limite. Isso os nossos filhos precisam saber de cedo, não é depois que cresce. Nós temos um problema com o Adam, com relação ao não. E eu não gosto de falar não para ele, Luiz. Ele fica mais feliz quando eu falo sim. Vovô, porque tudo que falta lá, o vovô compra. Tudo que falta, o vovô compra. Aí o vovô fala, o vovô compra. Mas às vezes eu tenho que dizer não. E eu vejo como ele se retrai.
Ele não quer aproximar do vovô quando eu falo não. Mas é preciso dizer não, é preciso ensinar esses meninos a função do não. Vejam que os 10 mandamentos, dos 10, 8 começam com não. Porque o não, irmãos e irmãs, né, principalmente as mães que ficam em casa, as avós, né, irmã? É educativo. Estabelece limites. Vai evitar que seus filhos tenham problemas no futuro. Porque ele aprendeu com sua vez, com certo cuidado, que os pais devem ter, ao começar a introduzir isso na vida dos filhos, e tem que ser de muito cedo, não pode ser para depois, não. Uma amiga nossa que faleceu, a Jerusa, conheceu a Jerusa? Não, eu acho que já tinha saído. Ela é psicóloga. Ela formou psicóloga, fez concurso para GDF e foi trabalhar num presídio, aqui na Papuda. E ela atendia os presos. Ela tinha uma salinha lá e saía um, entrava outro, e de repente entrou um rapaz. E ela levou um susto. Sabe por quê? Era amigo de infância, de rol de berço, das classes de criança, cresceram, tornaram-se jovens. E aquele rapaz estava preso ali, por um problema que ele se envolveu. Queremos isso para os nossos filhos? É certo que quando você os cria, e eles alcançam uma certa idade, você perde o domínio sobre eles. Então, já que isso vai acontecer, e tem que acontecer mesmo, é natural isso, você tem que prepará-los o mais rápido possível, para que eles enfrentem a vida sabendo da importância do não na sua vida. Os nossos filhos, irmãos, parece que eu dei uma fugidinha da H, porque eu deixei a H lá no deserto. Ela estava no deserto, a Bíblia diz que ela foi encontrada por um anjo e ela estava do lado de uma fonte. Então, deixa ela ali perto da fonte, porque ela estava vendo uma fonte. Ali ela não tinha necessidade de buscar água, ela tinha água. Os nossos filhos, eles têm que aprender a fazer a distinção o mais rápido possível entre o que é santo e o que é profano. Eles têm que aprender a fazer a distinção do mais rápido possível entre o que é puro e o que é impuro ou imundo. Ah, mas meu filho é muito... Não é. Eles têm que começar a fazer isso. O Adam, hoje o personagem aqui parece que é o Adam. Estou falando do Adam porque ele não sabe se defender. E ele também não está aqui. Estou olhando e falar, vovô. Aí o que acontece? O pai dele, desse eu posso falar porque eu já falei muitas vezes para ele. É inveterado em Coca-Cola. E o Ada fala para ele, papai não pode tomar Coca-Cola, Coca-Cola faz mal. Isso ele tem 2 anos. Mas de tanta gente falar, então ele não toma Coca-Cola, então quando ele vai tomar alguma coisa, ele fala, tem lactose. Está cheio de lactose. Então, as crianças têm que começar a aprender. Foi muito cedo para falar isso para o Adam, porque ele chega na escolinha dele lá, e na hora de preparar o alimento, lá na escola, que ele nasceu com um probleminha, que eu nem percebo, então ele está numa escola especial. E lá tem comida. E ele gosta da comida de lá. Então a mãe já chegou e falou o que é que ele come. Mas um dia desde da semana, ele chegou,
no ouvido, bem baixinho na ouvido, mãe. De tanto ela falar lá que não pode comer carne de porco, que quando ia ter carne de porco, a mulher fazia um cuscuz sem carne. Eu quero comer carne de porco. Meu filho, você não come carne de porco? Mas de tanto falar para ele, ele então começou a ver isso. Por isso é que você tem que falar para o teu filho. Pequeno. A minha filha Nayara, ela tem 30 aí. Vou falar não, senão ela vai brigar. Se ela ouvir, ela... Mas quando ela era pequena, 5 anos, eu levei ela para o almoço, levei ela para o serviço, e uma colega disse, Manuel, você vai ficar aqui, não vai sair, deixa eu levar a Nayara para almoçar em casa. Eu confiava nela, e ela levou. E quando ela chegou do serviço, disse, Nayara não come carne? Eu disse, come. Aí ela não quis comer carne lá em casa. Aí ela me disse, é porque não sabia se era de porco ou se era carne que ela podia comer. Então ela não comeu. Na dúvida ela não comeu. Eu disse, não vou comer. Ela tinha 5 anos. Eu não vou comer, porque eu não sabia, pai, se era de porco. Então essas coisas você tem que começar a falar. Coisas pequenas para você ficar cheio de dedo para falar com os teus filhos. Então nós temos que falar. Bem, então nós encontramos Agar no deserto, perto de uma fonte. Isso é muito significativo para a gente. Foi ali que ela teve o seu primeiro contato verdadeiro com Deus. Foi ali, diz o texto, que foi a primeira vez que ela invocou o nome de Deus. Eu estava trabalhando na chácara. Eu tenho uma chácarazinha que hoje está cheia de mato. Eu chego lá, tenho que ir com um GPS para encontrar a casa. A casa é muito cheia, eu estou muito tempo sem ir lá. Então, eu estava em casa, lá na chácara, mas estava conversando com uma menina da igreja. E a conversa parece que me chamou a atenção, é curiosidade você ficar ouvindo conversa dos outros. Sabe quando você entra no elevador, que tem uma pessoa contando uma história, e chega no andar dela, ela desce, você fica sem saber a história, dá vontade de correr atrás da pessoa para perguntar como é que é a história. Então, eu entrei na sala e parei um pouquinho, e a mais estava conversando com ela. E a história girava em torno de... Hoje ela é casada, muito amiga da igreja, mas ela falava, mas agora que eu sou crente, né? Porque antigamente era minha mãe que fazia culto, que me chamava a fazer culto, era minha mãe que comprava a minha lição da escola sabatina, era minha mãe que fazia isso, era minha mãe que orava por mim. Agora que eu casei, eu tenho que fazer isso sozinha. Agora ela estava demonstrando se ela era ou não crente, adventista. Porque ela tinha que sair de casa, fazer a sua assinatura da lição, ela tinha que sair de casa para comprar a sua lição, ela tinha que levantar de manhã, fazer o culto com o esposo, agora ela tinha... Era o caso de Agar. Patriarcas e Profetas diz que eram mais de 1000 pessoas, a caravana de Abraão. E ele fazia culto todos os dias com essas pessoas, os escravos, os filhos, com todo mundo. Mas o dia que Agar se encontrou sozinha no deserto, ela invocou pela primeira vez sozinha o Deus do céu. Jacó, o seu primeiro encontro com Deus foi também no deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está atravessando, mas muitos de nós passamos pelo nosso próprio deserto. Mas use isso como talvez a única oportunidade que você vai ter para ter esse encontro com Deus. A gente pergunta, o que aconteceu contigo quando você teve o seu primeiro encontro com Deus? O que ficou marcante na sua vida? Quando Jacó encontrou-se com Deus pela primeira vez sozinho, ainda jovem, talvez 40 anos naquele tempo era jovem, viu, Luiz?
Hoje não, hoje. Então ali ele percebeu, teve o sonho da escada, e foi naquela ocasião que ele fez um voto de fidelidade ao Senhor. Porque ele olhou ao seu redor, não via a presença de Deus. Mas quando ele percebeu a presença de Deus, ele disse: quão terrível é esse lugar. Deus estava aqui e eu não percebia. Foram as mesmas palavras de Agar. Agar, na Bíblia, a tradução King James, ela diz: é o Roi, o Deus que me vê. Eu estive na presença daquele que me vê e eu não via. E ali foi a primeira vez que ela invocou, ela sentiu a presença grandiosa de Deus ali, na fonte. Nós perguntamos, já chegando para os finalmente, quando foi que você teve o seu verdadeiro encontro com Deus? O que isso marcou na sua vida? Que mudança ocorreu? Devemos ter sempre a certeza, irmãos, os olhos do Senhor estão sobre todos. Não importa o que você está fazendo, não importa a situação que você está vivendo. Senhor, mas eu oro. Eu já orei para um determinado momento para a chuva passar, porque eu precisava de sair para algum problema. Sabe o que foi que aconteceu? A chuva não parou. Eu tive que sair debaixo da chuva. Às vezes vai acontecer isso. Deus vai esperar a sua reação diante dos obstáculos, por isso é que Ele não remove os obstáculos. Porque Deus vai esperar qual será a sua resposta para os problemas que você mesmo cria às vezes. Às vezes você vai orar por uma cura, por uma solução de um problema, e não vai acontecer nada porque Deus vai esperar qual será a sua reação. Se você falar como Jó, ainda que o Senhor me mate, eu continuarei confiando. Jó disse isso: ainda que o Senhor me mate, eu vou continuar confiando no Senhor. Não é uma resposta de oração que vai fundamentar a sua fé. Não pode ser. Porque pode ser que Deus não responda. O capítulo 21, no versículo 20, no capítulo 21 de Gênesis, agora a situação era outra. Agar, no primeiro momento, ela fugiu, e o anjo disse: volta para casa e humilha-te diante da tua senhora. Coisa complicada é humilhar, é confessar que está. Ó, não tem relógio aqui não, viu? Relógio, eu acho que já tiraram o relógio, foi para que a gente ficasse à vontade, né, Luiz? Não põe não. Então, quando Agar teve esse encontro com Deus, ela tinha fugido da casa da sua senhora. Mas no capítulo 21, o filho de Agar, Ismael, já estava crescido, por copiar a vida errada que a mãe tinha demonstrado, porque a mãe insultava a Sara, e ele presenciava isso, vê o perigo, irmãos, de nós criticarmos o marido ou a esposa, criticar o esposo na frente dos filhos. Se você tem alguma coisa para resolver com seu esposo, não faça isso na presença dos seus filhos. O filho precisa perceber no casal segurança. Isso só é possível quando os dois se amam, se respeitam.
O filho de Agar começou a perceber, Ismael, a infidelidade da mãe, a falsidade da mãe, o orgulho da mãe. E isso ele trouxe para o seu caráter. Veja só o perigo de nós nos portarmos como Agar, dando maus exemplos para os nossos filhos, e amanhã ele ser pego nos problemas que você mesmo como pai criou. Então aquele menino começou a insultar Isaac, começou a tomar os brinquedos de Isaac, a dizer para Isaac que era o filho da promessa, era ele, porque ele era o primogênito, que de fato era, mas não para Deus. Então ele usava esses argumentos para insultar. E isso foi trazendo um problema que Sara terminou por pedir a Abraão que expulsasse. Agora ela foi expulsa, não exclusivamente por sua conta, mas pelos maus exemplos que ela transferiu para o filho e que agora o filho estava demonstrando. Então nós temos que ter cuidado. E Abraão tomou uma medida drástica para quê? Abraão tomou uma medida drástica para salvar o seu casamento. Porque se aquela mulher continuasse ali, talvez ele tivesse sérios problemas com a sua esposa. E ele tomou uma medida drástica para salvar o casamento. E às vezes a gente quer se separar por qualquer coisa. Eu sei que tem pessoas aqui que teve que passar por essa experiência, que eu acho que marcou a vida de cada um de forma muito, muito severa. Mas isso pode acontecer. E se isso acontecer, a solução é realmente tomar uma medida drástica. Se você tiver que sair da casa do teu pai, se você tiver que viajar para longe, se você tiver que deixar os teus pais em um país e você em outro, se for para salvar o casamento, você tem que fazer. Não, eu não vou porque minha mãe não vai. Já viram isso? Eu não vou porque eu gosto muito da minha mãe. Eu gosto muito do meu pai. A Bíblia diz que você tem que deixar pai e mãe, não jogado, tá, irmão? Não jogar, mas deixar no sentido de viver a sua própria vida. E Abraão teve que tomar essa medida com o coração sangrando, porque ele estava vendo sair o seu filho para um lugar que ele não sabia para onde ia. Ele pegou um odre, ou uma vasilha de couro, colocou água, alguns pães, colocou no ombro da mulher, da Sara, da Agar, e ela partiu de volta para onde, irmãos? Consequência de quê? Do pecado. É para o deserto que sempre o pecado nos leva. O filho pródigo, antes de entrar, a Agar estava do lado de uma fonte que ela não conseguia ver. Não houve um milagre ali. Deus não transportou. Eu até imagino, não estudei sobre isso, mas eu imagino até que possa ter sido a mesma fonte do capítulo 16. E agora no capítulo 21 ela estava do lado de uma fonte e ela não conseguia abrir a fonte até que Deus abrisse os seus olhos. O texto diz: e Deus abriu os olhos de Agar e ela viu a fonte. Será que é preciso acontecer isso na nossa vida? Ou se você não está conseguindo ver com clareza as coisas dos céus, se você não está vendo com clareza motivação para estar na igreja, se você não está vendo com clareza a razão da sua fé, por que você não ora a Deus para que Ele abra os seus olhos, como Ele abriu os olhos de Agar? A Bíblia diz que quando Deus abriu os olhos de Agar, ela viu uma fonte que ela não conseguia ver, ela estava morrendo de sede, ela tinha pego o filho, a água do odre acabou. Veja só, a água do odre acabou. E se a água do seu odre acabar, o que é que você vai fazer? Será que você está conseguindo ver a fonte do seu lado? A Bíblia diz que não houve milagre. Deus não fez
e apareceu, aquele poço já existia ali. Irmãos, às vezes a solução está bem do nosso lado. Deus está mostrando com clareza, o caminho é esse, ande por ele. Tem alguém aqui que não é batizado nessa igreja? Tem. É a que vai batizar? A menina com 12 anos, né? Eu soube que você tem 12 anos, já tomou uma decisão tão responsável como é. É responsável. É uma coisa complicada. E é por isso que eu estou há mais de 60 anos. 14 anos eu me batizei, vou fazer 70 anos em fevereiro. E estou esse tempo todo esperando pela volta de Jesus. Não sei se ele vai voltar amanhã, porque Jesus não volta. Pode voltar para a gente, como é o nome dela? Milena. A gente às vezes fica imaginando o céu se abrindo, aquele monte de anjos tocando cornetas, e o Rei dos Reis. Você pode dormir antes. Se você dormir antes, Jesus já voltou para você. As pessoas falam, daqui a 200 anos, a 100 anos, 10 anos. Não, pode ser amanhã. Se você dormir amanhã, Jesus já voltou para você. Só vai acontecer uma coisa contigo. Você vai ressuscitar para a vida eterna ou para a morte eterna. O espaço entre a vida eterna e a ressurreição da morte eterna são 1000 anos. E quando você ressuscitar para a morte eterna, você vai morrer de novo. Então o negócio mesmo, sabe, irmãos, é nos preparar para ressuscitar na primeira ressurreição. Quem quer ressuscitar na primeira ressurreição? Também quero. Eu vou deixar o término do sermão para outra ocasião, senão nós vamos adentrar. Mas queria finalizar dizendo para vocês, a vida de Agar mudou. Porque Deus fez uma promessa, o filho que você está crescendo será uma grande nação. Eu não sei, a Bíblia não fala os rumos que aquela família tomou. Mas uma coisa é certa, ela teve a oportunidade de conviver com pessoas que diariamente exaltavam o Deus eterno. E ela tinha todas as condições para ser salva e para ressuscitar na manhã da ressurreição. Nós hoje estamos tendo essa oportunidade. Eu não vim aqui à toa, irmãos. Eu nem viria. Eu quase que eu ligo para o Luiz dizendo que não dava para vir, porque eu estava sentindo dores terríveis. E agora ainda estou sentindo um pouco de dor. Mas, quando a gente tem um recado para dar para a igreja, a gente tem que dar esse recado. E eu quero dizer para vocês na manhã de hoje que vale a pena, todos os dias da sua vida, vale a pena esperar. Porque Jesus está muito, muito perto de volta. Não sei quando, mas pelos enunciados do que está envolvendo o planeta Terra, parece que não vai demorar muito tempo. Que a nossa vida seja orientada pela palavra de Deus e que possamos seguir os conselhos. Eu li a viúva de Serepta, ela chegou à conclusão quando conversou com Elias. Toda palavra que saiu da boca do homem de Deus é verdadeira. Então, tudo que nós falamos para vocês aqui é verdadeiro. Não tem nenhum conto de fada aqui. Eu não inventei nenhuma história. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Amém? Que Deus possa abençoar essa igreja. Tá bom? Ah, tá. Eu ainda acho estranho, mas está todo mundo fazendo isso. Termina o hino, ora, vai embora. Termina o sermão. Normalmente eu canto.
eu quebro o protocolo, mas hoje a gente vai orar, pedindo a Deus que nos abençoe no decorrer desse dia. Pai Celestial, nós estudamos a Tua palavra. Falamos sobre essa personagem Agar, que o Senhor deixou na Bíblia. No momento crucial da sua vida, o Senhor teve que abrir os seus olhos para que ela enxergasse a água, a fonte da vida. Assim como aquela mulher samaritana também, Senhor, que ao saber a informação sobre a água viva, ela disse: Senhor, me dá dessa água, porque eu não quero mais sentir sede. Nós também não queremos mais sentir sede, Senhor. Queremos que o Senhor nos dê dessa água, que é Jesus, para que nós possamos nos saciar e esperar pela sua volta. Nem sabemos o dia, mas queremos continuar esperando, porque foi o Senhor que prometeu que voltará. Muito obrigado por essa promessa. Pedimos ao Senhor que nos abençoe no decorrer desse dia, para todas as atividades que serão realizadas, que tudo seja para honrar o Teu nome. Em glória ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.